Olá, concurseiro e concurseira. Iremos tratar hoje do artigo 5º dos incisos 47 até o inciso 59. Temos muito ainda para tratar aí de direito constitucional, estamos caminhando em um bom ritmo. Eu peço que você continue com a gente, esteja acompanhando o nosso canal, esteja se inscrevendo aí no canal também para a gente poder continuar crescendo. Comente caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica e curta também e mande para os seus amigos para que eles possam também ter uma boa preparação junto de você. Um grande abraço. Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos continuando então aqui com o estudo do artigo 5º e começamos aqui no inciso 47 da Constituição Federal, artigo 5º. Então ele diz: não haverá apenas, aqui então é importante estudarmos, não haverá penas de morte. Agora, atenção, salvo em caso de guerra declarada, tá bom? Então, tomar cuidado aqui. Em regra, não tem pena de morte no nosso país, no entanto, existe essa hipótese aqui de uma possibilidade, em um caso de guerra declarada, ser possível a pena de morte. Mas, em regra, não cabe a pena de morte no nosso país, como como nós sabemos. No entanto, não vamos esquecer dessa hipótese e não cair sempre naquela situação de, olha, nunca haverá pena de morte no nosso país, ou não existe hipótese de pena de morte no nosso país, porque existe sim. Aqui ele deixa claro, salvo em hipótese de guerra declarada. Inciso B, de caráter perpétuo. Então, uma pena que se protrai no tempo, né, eterna, isso não é possível, não é permitido. C, de trabalhos forçados. De banimento. Banimento é quando aquela pessoa ela não pode mais permanecer naquela sociedade. Ela é, por exemplo, expulsa do país, ela é expulsa de onde ela está. Essa é uma pena de banimento, ela não é permitida. E penas cruéis. O nosso país adotou uma situação de que a pena privativa de liberdade ela é a pena mais severa que pode haver. Né? E a gente adota como regra hoje a pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos e multas. Essa hoje é a regra no nosso país, então não cabem esse tipo de pena cruel: banimento, trabalho forçado, caráter perpétuo e morte. Próximo inciso: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. Então, aqui, natureza do delito, se foi um crime mais grave, se foi um crime mais leve, tá? Se a pessoa ela pode ir para um estabelecimento penal de segurança máxima, por exemplo, isso é a natureza do delito. Isso se trata também de individualização. Pela idade, então não faz sentido deixar pessoas muito jovens com pessoas muito velhas, muito idosas, então existe essa separação por idade. E pelo sexo do apenado, masculino, feminino, são prisões separadas. Aqui no caso da idade, por exemplo, você não deixa um menor de 18 anos, ele não pode ficar na mesma condição do que um maior de 18 anos, porque o menor de 18 anos ele tem uma hipótese específica de internação, em locais específicos para ele que não podem ser juntos dos adultos. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui são direitos dos presos, que precisam também ser respeitados. Lembrando aqui que estamos tratando de direitos e garantias fundamentais, então é extremamente relevante que esse inciso seja respeitado, que seja respeitada a integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Essa aqui é uma proteção à criança. É uma proteção à criança, ela pode ter, a presidiária ela tem esse direito, então, a ter condições de continuar a amamentação dos seus filhos. Nenhum brasileiro será extraditado,
salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, vamos lá. É aqui um inciso também importante que precisamos parar para explicar, que ele é um pouquinho mais complicado de entendermos. Primeiro, ele está falando aqui brasileiro nato. Mais para frente veremos situações de brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado. Isso é, um outro país pede que você envie esse brasileiro para outro país, para que ele, por exemplo, cumpra uma pena lá no outro país, em razão de um crime que ele cometeu. O brasileiro nato não vai ser extraditado nessa situação. Agora temos a outra situação, brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado era aquele que era estrangeiro. Ele não era brasileiro nato, ele não nasceu aqui no nosso país e ele se naturalizou brasileiro. Em razão desse brasileiro naturalizado, ele pode cometer um crime comum, ou um crime de tráfico de drogas. Um crime de tráfico de drogas. Então ele fala que em caso de crime comum praticado antes da naturalização, então antes de naturalizar, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui não existe esse requisito, não tem o requisito de ser antes da naturalização. Então, vamos tomar cuidado aí com esse inciso, porque ele diz que o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado no caso de ter cometido crime comum antes da naturalização, e o brasileiro naturalizado também pode ser extraditado no caso de tráfico de drogas. Aí ele não coloca essa situação de ter sido antes da naturalização. Próximo inciso. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Em razão da forma como tratamos a democracia hoje no nosso país, não é possível que seja concedida extradição em razão de um crime político que aquela pessoa cometeu. Um outro país ele pede que a pessoa seja extraditada em razão dela ter cometido um crime político lá. Nós não concedemos esse crime político. Inclusive, existem várias hipóteses de conceder asilo político para algumas pessoas. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse inciso está tratando, então, de juiz natural. Para alguns também, é um inciso que trata a respeito do promotor natural. Para quem entende que existe um princípio do promotor natural, ele estaria aqui também abarcado nesse inciso. Significa dizer que existe uma competência, é necessário que exista uma competência firmada antes de haver qualquer tipo de crime, de haver qualquer tipo de situação criminosa, né? Como eu já falei anteriormente em outra aula, a respeito do princípio da legalidade, princípio da imparcialidade, impessoalidade, é necessário que a lei ela já preveja quem é a autoridade competente para processar e julgar cada um dos casos, e não simplesmente, em razão de casuísmos, começar a decidir isso. Então, a pessoa só vai ser julgada, só vai ser processada e sentenciada pela autoridade que efetivamente for competente para aquele caso. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Estamos aqui agora já em uma seara a respeito do processo civil. Processo civil, também importante para a sua prova. Então, prestem bastante atenção com relação a esses princípios, porque todos eles são repetidos hoje no nosso Código de Processo Civil. Então, o devido processo legal, que abarca diversas garantias, como ampla defesa, como contraditório e diversos outros princípios que eles tratam do devido processo legal. A pessoa, então, não pode ser privada da liberdade, aqui falando sobre processo penal, ela não pode ser privada da liberdade. Então, é um princípio que cabe tanto para o processo penal, quanto para o direito administrativo, quanto para o civil. Ou de seus bens, sem o devido processo legal. Não pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório. Então, são princípios aqui processuais, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, lembrar aqui que ele está falando de processo judicial ou administrativo. Então, o contraditório e ampla defesa, o devido processo legal como um todo, ele é importante tanto para os processos que são judiciais e processos que são administrativos. Para quem não entende a diferença entre processo judicial e processo administrativo, o processo judicial é aquele que corre perante o Poder Judiciário. É aquele que o juiz vai julgar. Agora, um processo administrativo é aquele que corre dentro de um órgão administrativo, um INSS ou um processo que esteja correndo perante a Receita Federal. Aquilo ali é um processo administrativo. Por que é administrativo? Porque quando existe uma decisão ali dentro daquele processo e que ele precisa sim respeitar o contraditório, ampla defesa, principalmente quando ele afete direitos constituídos e tudo mais, quando essa decisão é tomada, é uma decisão que ela não tem um caráter de definitividade. Essa é a característica do processo administrativo no Brasil. É uma decisão que ela, em tese, ela é definitiva para a administração. Porém, como existe a situação da inafastabilidade de jurisdição e indeclinabilidade, essas situações elas podem ainda ser remetidas para o Poder Judiciário. Então, nada impede que você, perdendo um processo administrativo, você pode pegar, submeter esse processo para o Poder Judiciário decidir de forma definitiva. Então, aqui ele está falando que mesmo em um processo administrativo, é necessário que haja contraditório. O contraditório significa um processo que seja dialético, que haja um diálogo entre as duas partes. E o contraditório hoje ele precisa ser um contraditório efetivo. Então, quando um juiz ele decide algo, ele precisa dizer exatamente por que ele decidiu aquilo, para que a parte possa ter informação, possa ter conhecimento a respeito daquela decisão e possa decidir a forma como agir em razão daquilo. Então, contraditório efetivo significa que o juiz efetivamente ouve e o juiz efetivamente leva aquilo em consideração para a decisão dele. Ainda que ele desconsidere aquilo que a pessoa falou, em razão de um outro argumento melhor, ele precisa demonstrar aquilo na sua decisão. Isso é o contraditório. E a ampla defesa significa uma grande gama de meios de prova, uma grande gama de formas como se defender juridicamente. Então, você possui perícias, você possui testemunhas, você possui acariações, existem diversas formas de produzir defesa, de produzir provas. Então, a pessoa ela possui esse direito de estar se defendendo de uma forma ampla. Próximo inciso diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Uma prova que é obtida por um meio ilícito, um meio ilícito seria, por exemplo, uma tortura, já que a tortura ela é vedada no nosso país, essa prova é ilícita.
e, em razão de ser ilícita, ela é inadmissível. Ela é inadmissível. Agora, mais para frente veremos que tanto a prova que foi conseguida de uma forma inadmissível, quanto as derivadas dessa prova também. Então, vamos dizer que foi feita uma interceptação telefônica, interceptação ilegal. Ela é um meio inadmissível e tudo que vier dela também é ilícito. Isso daqui se chama a teoria da árvore com frutos envenenados, tá? Então, se a árvore é envenenada, os frutos também são envenenados. Então, o que advém dela também é ilícito. Próximo inciso: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Temos aqui a presunção de não culpabilidade. Presunção de não culpabilidade. Tem algumas pessoas que entendem esse inciso aqui como presunção de inocência, porque a pessoa não pode ser considerada culpada até que haja o trânsito em julgado. Trânsito em julgado nós já tratamos, que é a situação em que já não cabe mais recurso, é uma decisão que é definitiva, ela já formou uma coisa julgada, aí sim a pessoa pode ser considerada culpada. Até alguns anos atrás existiu uma discussão que se dizia que dentro de uma decisão de segundo grau, aquela decisão ela não teria um trânsito em julgado, no entanto ela retiraria já a presunção de não culpabilidade. Isso hoje já foi rechaçado pelo STF, então caso a sua prova questione de uma questão de jurisprudência, hoje a pessoa precisa realmente haver esse trânsito em julgado para que ela seja considerada culpada. Ela não pode, então, começar a cumprir uma pena antes de haver o trânsito em julgado. Próximo inciso: civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, civilmente identificado é aquele que possui um documento. Ele possui um documento, ele já é civilmente identificado. Ele não precisa passar por essa situação de identificação criminal, que vai entrar questões que são mais invasivas, você vai acabar tendo uma situação que é mais invasiva desnecessariamente. Então, existe essa proteção aqui com relação ao civilmente identificado. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Crimes de ação pública, será admitida ação privada. Essa daqui é uma ação subsidiária da pública. A situação aqui é a seguinte: quem é titular da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público, para os crimes de ação pública, é o titular da ação penal. No entanto, se o Ministério Público ele não entra com a ação, ele não faz a denúncia, se ele não fizer a denúncia no prazo legal, é possível que haja uma ação privada com relação àquele crime, que é a ação subsidiária da pública. A pessoa, então, ela vai ter um prazo, depois que termina o prazo do Ministério Público para entrar com essa denúncia, entrar com essa ação pública, a pessoa, o particular, ele vai ter um prazo para entrar na justiça com relação àquele crime cometido, tá? Isso daqui é importante para precaver as pessoas de uma possível inércia do Ministério Público, uma possível inação, né? Uma falta de ação do Ministério Público. A lei... Bom, esse inciso aqui, vamos continuar na próxima aula. A gente continua daqui. Se você estiver gostando da nossa aula, deixe um joinha,
Não esquece também de comentar caso tenha alguma dúvida e continue acompanhando o restante das nossas aulas aí para você poder ter uma boa preparação para o seu concurso de escrevente. Um grande abraço, até a próxima!